Boa tarde, galerinha do terceiro ano A, do terceiro ano B. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. E hoje nós vamos rever alguns conceitos já trabalhados, tá? Ao longo do ano, certo? Então a gente vai rever esses conceitos, mas antes vamos ler, tá? Um texto, né? Fazer a leitura do texto que está aí na página 44, livro de português, livro 6, disciplina língua portuguesa, tá? Coloquem aí, página 44. Então, a gente vai fazer essa revisão desses conceitos, tá? Trabalhados. Então, logo no início da página, traz um parágrafo, tá? Falando que a cada dia a gente lê e escreve muitas palavras. Já forma frases e a gente, tá? Você já produz pequenos textos. Então, olha que legal, tá? Vocês conseguem ler e escrever muitas palavras, formam frases e já conseguem produzir pequenos textos, tá? A gente pode usar como exemplo aqueles poemas que a gente fez, né, que vocês produziram, que a gente compartilhou lá no outro livro, no segundo bimestre, certo? Então, organiza e expressa cada vez melhor as suas ideias. Então, como a gente sempre vem falando, eu e Tielô, tá? Quem ler bem, escreve bem, certo? Então, a gente já entende o que é sílaba, reconhece a diferença de um substantivo e de um adjetivo, sabe usar um sinônimo, entre outras coisas já aprendidas. Isso significa que você aplica a gramática quando escreve. Então, gente, quando a gente consegue organizar todos esses conceitos que a gente vem aprendendo dentro de um texto, tá? Quando a gente fala, isso quer dizer que a gente aplica a gramática. Olha que legal, né? Muitas pessoas falam que gramática é muito difícil, mas se a gente já consegue ler direitinho, escrever, formar frases e produzir texto, olha que legal. Então, quer dizer que a gente já conseguiu assimilar alguns conceitos, né? Assimilar e aprender a colocar em prática alguns conceitos de gramática. Então, vamos ler o fragmento do livro Emília no País da Gramática, de Monteiro Lobato. Que tal a gente fazer essa leitura, conhecer palavras novas e depois a gente vai realizar as atividades, tá? Fazendo essa revisão de conceitos trabalhados. Então, vamos ainda na página 44, a gente vai ter aqui o fragmento do livro. Vou iniciar a leitura. Prestem atenção, peguem um livro, borracha, tá? Lápis, acompanha a leitura no livro e também aqui na tela. Emília no País da Gramática. Dona Benta, com aquela paciência de santa, estava ensinando gramática a Pedrinho. No começo, Pedrinho resingou, né? Então, no começo, Pedrinho resingou, uma palavrinha destacada. Maçada, maçada, vovó. Basta que eu tenha de lidar com essa caceteação lá na escola. As férias que venho passar aqui são só para brinquedo. Não, não e não. Mas, meu filho, se você apenas recordar com a vovó o que anda aprendendo na escola, isso valerá muito para você mesmo quando as aulas se reabrirem. Um bocadinho só. Vamos, meia hora por dia. Sobram ainda 23 horas e meia para os famosos brinquedos. Então, logo aqui, ó, nesse texto, nós temos algumas palavrinhas, tá? Então, vamos lá para essas palavrinhas que apresenta aqui no texto destacado, né? O nosso vocabulário. Então, tem bocadinho, um pouquinho, caceteação, estado causado por algo maçante, aborrecedor, maçada, aborrecimento, resingar, não é? Resingar,
falar baixo e com mau humor, resmungar, é a mesma coisa. E sabido que conhece algo, entendedor. Então, vamos continuar. Vemos aqui, tá? Algumas palavras, o vocabulário, alguns significados. Vamos para a página 45. Pedrinho fez bico, mas afinal cedeu. E todos os dias vinha sentar-se diante de Dona Benta, de pernas cruzadas como oriental, para ouvir explicações de gramática. Ah, assim sim, dizia ele. Se meu professor ensinasse como a senhora, a tal gramática até virava brincadeira. Mas o homem obriga a gente a decorar uma porção de definições que ninguém entende. Ditongos, fonemas, gerúndios. Emília habituou-se a vir assistir às lições. E ali ficava a piscar, distraída, como quem anda com uma grande ideia na cabeça. E é que realmente andava com a grande ideia na cabeça? Pedrinho, disse ela um dia depois de terminada a lição. Porque, em vez de estarmos aqui ou a ouvir falar da gramática, não havemos de ir passear no país da gramática. O menino ficou tão tonto com a proposta. Que lembrança, Emília! Esse país não existe, nem nunca existiu. Gramática é um livro. Existe sim. O rinoceronte é um sabidão. Contou-me que existe. Podemos ir montados nele. Topa? E aí, gente, termina esse trecho do livro. Emília no País da Gramática, tá? Que se a gente parar para pensar um pouquinho sobre esse texto, é muito importante, né? Porque o Pedrinho estava de férias, ele não queria estudar, porque de férias a gente quer brincar, quer aproveitar bem muito as férias. Mas a vovó disse que se ele estudasse ou revesse a gramática meia hora por dia, quando as aulas voltassem, ele ia estar, 10. Ele ia estar show de bola, não é? Não ia esquecer, já ia conseguir relembrar quando a professora perguntasse. E o Pedrinho ficou tão feliz com a vovó ensinando, não é? Primeiro ele resistiu, resmungou, mas foi, tá? Ele cedeu, né? O que a vovó vinha pedido para ele. Então a vovó, né, ele disse que se o professor dele, na verdade, ensinasse como a vovó, a gramática viraria uma brincadeira. Então a vovó não estava lá, estava ensinando, dando exemplos práticos, como a gente faz, respondendo com eles exercícios, revendo, né? Então, ele disse que se o professor dele ensinasse dessa forma, a gramática ia parecer uma brincadeira. Então, ensinar gramática não é só das revisões e as definições, mas sim transformar o ensino bom, prazeroso, tá? Como a gente vem tentando com jogos, com vídeos, tá? Então, eu e Telô, a gente vem fazendo isso com vocês para tornar, né? Para tornar essa aprendizagem prazerosa, tá? Então, a gente viu também algumas palavras novas. Pode ser que alguém já conheça algumas, tá? Depois vocês vão me contar quais palavras daqui vocês já conheciam. Legal? Agora, vamos lá para a atividade. Então, na página 48, vamos agora revisar, tá? Esses conceitos já trabalhados. Então, na quarta questão, na letra A, o que a questão vai pedir para a gente? Reescreva as frases no singular. Então, a gente tem duas alternativas, né? A letra A e a letra B, e nós vamos reescrever essas frases que estão no plural, vamos passar para o singular, certo? Então, pega aí o lápis, a borracha, tá? Eu vou respondendo. Tenta responder primeiro, pausa na resposta, antes da resposta. Tenta responder, depois dá play e confere a resposta, tá bom? Do mesmo jeito que a gente faz na aula ao vivo, legal? Então, vamos lá. Letra A.
os professores ensinam gramática. E na letra B, os beija-flores pousam nos girassóis do sítio. Então, temos duas frases no plural e a gente vai colocar no singular. Então, vamos lá. Dê uma pausa, tentem colocar no singular e depois dá um play aqui. Então, vamos lá. Na letra A, os professores ensinam gramática. O professor ensina gramática. Então, no singular fica o professor ensina gramática. Na letra B, os beija-flores pousam nos girassóis do sítio. O beija-flor pousa no girassol do sítio. Certo? Agora, confere aí as respostas, tá? Se confundiu, não tem problema, tá? É só corrigir. Na quinta questão, escreva as palavras no aumentativo e no diminutivo. Olha lá, gente, lembra que a gente estudou também aumentativo e diminutivo. Então, vamos lá. A primeira palavra é casa. Então, o aumentativo de casa e o diminutivo de casa. Depois, o aumentativo de boneca e o diminutivo de boneca. E, por último, o aumentativo de menino e o diminutivo de menino. Então, vamos lá, tá? De casa fica casarão, o aumentativo, e o diminutivo casinha. Vamos para a palavra boneca. Bonecona no aumentativo e bonequinha no diminutivo. Pausem também, tá? Para ver as respostas, vocês podem fazer, dê uma pausa, responde, depois volta. E a última palavra, menino. Vamos ver como ela fica no aumentativo e no diminutivo. Meninão no aumentativo e menininho no diminutivo. Olha só, gente, é só a gente relembrar tudo que a gente já estudou. Ainda na página 48, nós temos a sexta questão. Escreva as frases a seguir. Se as palavras destacadas estiverem no masculino, coloque-as no feminino. Se estiverem no feminino, reescreva-as no masculino, tá? Então, nós temos aqui 3 frases, A, B e C. Algumas palavras estão destacadas. Se tiver no masculino, vamos transformar para o feminino. Se tiver para o feminino, transformamos para o masculino. A gente vai trocar o gênero da palavra destacada. Então, na primeira frase da letra A, o tio do Pedrinho foi conhecer o país da gramática. Então, o tio do Pedrinho foi conhecer o país da gramática. Vamos ver como ela fica? Qual é a palavra ou as palavras destacadas? O tio. Então, a gente reescreve. A tia do Pedrinho foi conhecer o país da gramática. Então, estava destacado a letra O e a palavra tio. Então, a gente coloca no feminino, a tia do Pedrinho foi conhecer o país da gramática. Agora, vamos para a letra B. O vovô propôs explicar toda a lição aos seus netos. O vovô propôs explicar toda a lição aos seus netos. Então, quais são as palavras destacadas? O vovô aos seus netos. Então, transformando para palavras femininas, a vovó propôs explicar toda a lição às suas netas, né? Colocando nas palavras femininas. Tava o vovô, ficou a vovó, certo? Propôs explicar toda a lição. Aqui estava aos, as, seus, suas, netos e netas. Olha aqui que legal, né, gente? Facilzinho. Sei que vocês vão arrebentar. Na letra C,
A professora leu um texto muito interessante para os alunos. Então, vamos ver como ficou. O professor leu um texto muito interessante para as alunas. Então, ó, a palavra destacada estava no feminino, foi para o masculino. Os alunos estavam no masculino, foram para o feminino. Então, ficou: o professor leu um texto muito interessante para as alunas, certo? Agora vamos para a página 49. Nossa última questão, página 49, questão 8. É para a gente fazer o coletivo das palavras. Então, vamos dar o coletivo dessas palavras aqui abaixo. Então, vamos começar, tá? Sei que todo mundo sabe de coletivo. A gente fez uma aula muito boa com o desafio de coletivo das palavras. Então, vamos lá. A primeira palavra é letras. Qual é o coletivo de letras? Escreve aí, dá uma pausa, tá? Depois vem a resposta. Então, coletivo de letras, alfabeto. O coletivo de letras é alfabeto. Próxima palavra, livros. Então, qual é o coletivo de livros? Um grupo de livros, tá? Lembrando que o coletivo é o grupo, certo? Um grupo de uma espécie, da mesma espécie ou da mesma coisa. Então, um grupo de livros, biblioteca. Grupo de livros, biblioteca. Peixes. Qual é o coletivo de peixes? Vamos lá. Coletivo de peixes, cardume. Agora vamos para a próxima palavra. Coletivo de estrelas. Qual é o coletivo de estrelas? Constelação. Então, coletivo de estrela, constelação. Próxima palavra, bananas. Qual é o coletivo de bananas? Cacho. Coletivo de bananas, cacho. E coletivo de jogadores, esses meninos sabem, ó, vão tirar de letra. Meninas também, quem gosta de futebol. Mas os meninos que são apaixonados por futebol, jogadores, time. Então, coletivo de jogadores, time. Certo? Então, galerinha, obrigado pela atenção de todos. Foi muito bom, tá? Essa aula tranquila, levinha. Leiam o texto, tá? O trechinho lá do texto. Marquem as palavrinhas que vocês não conhecem ou que já conheciam. E na próxima aula, vocês falam quais foram as palavrinhas que vocês não conheciam e aqui vocês conheciam lá do texto, certo? Que a vovó Benta falou, o Pedrinho falou, a Emília falou, tá? Então, tem várias palavrinhas lá. Então, até a próxima. Tchau, fique com Deus e até a próxima aula. Tchau, tchau.